agora, né, um vídeo dentro da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e abordaremos a temática atividades adaptadas. Para quem e para que devo adaptar as nossas atividades escolares, tá? E estamos compondo a equipe, eu, professora especialista, psicopedagoga, Eive Macedo, professor especialista matemático, professor Francisco, e a professora especialista Fabiane. Cada um fará um momento, terá uma fala, onde abordaremos a temática de atividades adaptadas. Para quem devemos adaptar? Para que devemos adaptar? Esse material será importantíssimo como suporte para o professor da sala regular comum, né, de que maneira eu posso estar facilitando o trabalho desse professor em sala de aula, ok? E vamos falar a respeito, né, de mentes diferentes que pensam diferente. Quando recebemos um aluno com diagnóstico de deficiência intelectual, nós não sabemos o que esperar. O principal sintoma é a dificuldade de raciocínio e compreensão. Geralmente esses alunos possuem dificuldades conceituais, sociais e práticas. O aluno com dificuldades cognitivas, que nem sempre é deficiência intelectual, apresenta problemas para aprender, mas isso não quer dizer que ela não possa aprender. Ou seja, que precisamos adaptar atividades que melhor eliminem as barreiras que levem ao conhecimento. Para isso, precisamos saber os passos que devemos percorrer para poder fazer da melhor maneira, da forma mais clara, as atividades adaptadas, né? E eu enumerei algumas. A primeira, estude e conheça o seu aluno. Primeiro, nós devemos saber quem é esse nosso aluno que nós estamos recebendo, né? O que ele gosta, quais os interesses dele, né? A vivência, como que é a vivência dele com os familiares, com os colegas, para saber de que forma a gente consegue interagir da melhor maneira nessas atividades, tá? Segundo, estabeleça um vínculo com o seu aluno. A empatia, ela é fundamental, né? É necessário que eu goste do meu aluno, que eu perceba ele a fundo, que eu note ele, que ele não fique ali simplesmente como um aluno com dificuldade e passe por despercebido, tá? Eu preciso saber de que forma eu devo estabelecer esse vínculo, essa empatia que é essencial para com ele, tá? Terceiro, crie novas possibilidades de comunicação eficaz, recursos assistivos, jogos lúdicos, experimentos, tudo aquilo que vai fazer com que eu diminua o nível de abstração, que é o meu item 4, tá? De abstração. Por quê? Porque quanto mais eu chego para a vivência dele, para a realidade dele, eu consigo fazer com que a aprendizagem do meu aluno se torne significativa, né? Não tem como eu colocar para o meu aluno com deficiência intelectual e cognitiva algo muito abstrato, muito longe do que ele possa formar ali o pensamento dele, porque ele tem justamente a dificuldade de raciocinar. Então, quanto mais próximo eu trouxer as ferramentas necessárias para que ele possa ter uma melhor compreensão, melhor, mais eu vou ter resultado com a minha atividade adaptada, tá? E o quinto e o último é, divida um assunto complicado em passos menores, mais fáceis de fazer. Quanto mais eu conseguir esmiuçar um assunto complexo, para eu poder trazer de forma mais clara aquilo que eu quero abordar, melhor ele vai compreender, tá? E aí eu estou trazendo lá uma atividade como se fosse um exercício ou uma prova adaptada, tá? Eu estou falando aí de recursos naturais, né? Estou mostrando aí uma figura, né, onde o garotinho está tomando água, quer dizer, que recurso natural está sendo usado? Marque com um X. A água ou a terra? Ele consegue visualizar a imagem, consegue, né, compreender e resolver de forma correta a sua atividade ou a sua prova, né? Por este menino que está no campo, né, é a comida ou o ar, né? Enumere da melhor forma que você consiga perceber a relação da imagem com o que está pedindo, né? Na fabricação dos objetos, eu estou usando o quê? Plantas ou minerais, ele consegue visualizar, então quer dizer, o campo visual do meu aluno que tem dificuldade ou que tem a deficiência intelectual, o campo visual é o que vai ser mais atrativo,
né, é o que melhor vai chamar a atenção dele, através do campo visual que ele vai conseguir adquirir o conhecimento, tá bom? Aí tem um outro que eu coloquei de seres vivos e não vivos, que mostra justamente as imagens, tá? Onde aparece a árvore, né, no caso, seres vivos e não vivos. Então ele consegue identificar da melhor maneira, ele realmente vendo, né, as figuras ao invés de somente palavras. E aí eu estou trazendo uma atividade do primeiro ano do ensino médio de Química, né, relacione os elementos químicos aos objetos que utilizamos no dia a dia. Quer dizer, tudo de forma ilustrativa. Né? Quanto mais eu ilustro, quanto mais eu trago as coisas, objetos do cotidiano, mais eu consigo fazer com que este aluno ele aprenda. Da aula no dia de hoje, sem a utilização de recursos, ficou praticamente inviável. Em qualquer disciplina que você for trabalhar na sala de aula, seja no ensino fundamental menor, ou no fundamental maior, ou até no ensino médio, sempre você vai precisar de um recurso, porque em toda a sala sempre vai ter aquele aluno, eu não diria que é aquele aluno especial em si, mas sim aquele aluno que tem a dificuldade de aprendizagem. E muitas das vezes ele não tem diagnóstico. E não existe aquele professor que consegue, com uma explicação, fazer com que toda a turma entenda e que todos entendam ao mesmo tempo. Sempre tem aqueles que não conseguem fazer. E se tem numa sala alunos que estão distraídos, é porque o professor não conseguiu atrair a atenção dele ou ele não está conseguindo entender. É nessas horas que entra a questão dos recursos didáticos. E a construção desses recursos, ela não é simples, ela precisa ser muito bem pensada. E durante a prática que eu tive em matemática, durante muito tempo dando aula, é claro que eu trabalhei na forma sem os recursos, mas depois que a gente passa a conhecer melhor a necessidade de cada aluno na sala de aula, a gente começa a pensar nesses recursos e a partir do momento que se experimenta o uso desses recursos em sala de aula e vê o retorno, a gente vê que os alunos começam a se prender mais na explicação da gente, do professor, ele começa a se interessar melhor, ou seja, ele vai mudando, ele vai criando entusiasmo, e aí a aula, o estudo passa a ter, na verdade, o significado melhor, o sentido maior. Durante o tempo de matemática, olha, uma situação, problema, como eu quero citar aqui, de acordo com o recurso que vocês estão vendo aqui à minha frente, eu criei aqui uma balança, né, para daqui dessa situação, problema, surgir uma equação. Mas como surge essa equação? É só calcular o valor de x? Qual o significado do x na nossa vida ou numa situação em que esteja querendo descobrir um termo desconhecido? Na equação eu comecei dando aula usando um recurso, e o primeiro recurso que eu utilizei foi simples, o recurso da questão do equilíbrio. Então eu peguei uma cruzeta e peguei algumas bolinhas, então eu pendurei duas sacolinhas, uma em cada lado, e aí geralmente te chama o aluno para ajudar, e aqui eu tenho o equilíbrio, olha aqui, ó, tá? Segurei aqui no lado, coloquei uma bolinha no lado, aqui você pode usar aquela bolinha de gude de tamanhos diferentes, e aí ele vai colocando, ó, ficou mais um lado mais baixo que o outro, mas a partir do momento que eu coloco no outro lado, volta ao equilíbrio. Aí eu tenho o quê? Novamente a visão da igualdade. Se eu colocar mais uma, olha, à medida que eu vou colocando, ela vai alterando o peso. A desigualdade acaba, tá? Ó, no outro lado. Então eu preciso, na verdade, deixar bem claro para eles que a equação, o princípio básico da equação está na igualdade. E esse experimento eu posso fazer de várias formas. Por exemplo, usando CD, qualquer objeto que você queira colocar num lado e outro. É importante usar objetos de mesmo formato. Você está vendo que aqui eu estou colocando aquelas bolas de gude, né? De cores e até quase que o mesmo tamanho, mas pesos diferentes, para mostrar essa desigualdade e também mostrar a igualdade como foi visto no começo da atividade aqui do experimento. Pois bem, depois que o aluno, ou que a turma toda já está entendendo o que é a questão da igualdade, como ela acontece, eu posso passar por um recurso
diria assim, mais voltado para a nossa questão matemática, para a situação que eu estou trabalhando. E aí eu dou um tempo aqui e venho para a minha balança. Essa balança, pelo que você está vendo, é toda feita de recursos, materiais recicláveis, tá? Que a gente compra simples. E aqui eu coloquei a questão do peso aqui, desconhecido, que é o X, e alguns valores. E aí a gente precisa descobrir da igualdade, para que esses pratos fiquem em equilíbrio, qual o valor do peso em cada X em ambos os pratos. É esse raciocínio, é esse questionamento que eu preciso colocar para o meu aluno, para ele fazer a descoberta. Só depois que ele vai imaginar, mas não dá para saber como eu vou fazer, de que forma eu vou fazer, é que a gente vai para a parte que a gente chama de modelo matemático, que é o surgimento da expressão. Aí aqui na frente, ó, eu tenho uma equação formada com material também. Esses materiais aqui utilizados, como eu tenho algumas peças aqui atrás, tá? Eu tenho um sinal de igualdade, um valor 400 aqui no lado, eu tenho um 5x, tá? Que é para representar a quantidade de x que tem em cada lado, ou na balança. Por que eu utilizei esse material com esse taco de madeira aqui atrás? Ó? Utilizei porque eu tinha um aluno que tinha dificuldade de escrever e até mesmo de pegar esse material. Então eu achei por bem colocar um apoio melhor atrás para que ele conseguisse. E ele conseguiu, com as peças na mão, montar essa equação aí. E o raciocínio dele funcionou beleza, ele conseguiu colocar e no final nós chegamos. É claro que uma dificuldade muito grande, mas a alegria dele ter chegado até o final da expressão e até o resultado e a descoberta do peso foi excelente. E esse experimento, ele não serviu só para aquele aluno que tem aquela dificuldade, mas para a turma inteira. E a aula fica mais prática, fica mais fácil, e todo mundo diz assim, eu não conseguia enxergar esse valor do X, esse significado. O que é o X? O X é só uma letra? Não, ele representa o quê? Um termo ausente, uma quantidade que está ali escondida que eu preciso saber para tornar igual a minha expressão, a minha questão. Então, quando eu for preparar um recurso, professor, eu tenho que pensar muito bem, eu tenho que pensar naquele aluno, em todos os alunos que eu tenho, aqueles alunos que têm baixa visão. Por isso eu preciso colocar recursos que tenham formatos em que eu consiga ver direito, ó, coloco em várias cores, em cores fortes, para que chame a atenção e que ele consiga ter aquela visão mais fácil do que eu estou querendo mostrar. Então, os alunos com deficiências intelectuais, eles apreciam bem isso aqui, cai muito bem para eles igual a qualquer outro. Por isso, qualquer recurso, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, esse recurso tem que ser muito bem planejado e testado. Eu só consigo testar se eu levar para a sala de aula. Não adianta eu fazer e ficar com medo, ou guardando ele e fazendo um expositor dele, só para mostrar que eu tenho recurso. Não, o professor de hoje, ele não é mais aquele professor de antigamente. O professor de hoje é aquele professor que vai com aquela sacola para a sala de aula cheia de recursos. Não em todas as aulas, mas quando ele sentir a necessidade, ele vai ter que carregar sim aquele material todo pronto. Tá? Ele tem que ir para lá equipado. Então todo professor, ele precisa sim construir recursos de acordo com os assuntos. Seja o assunto mais simples até o assunto mais difícil. Um deles que eu cito, que eu acho uma dificuldade muito grande, é trabalhar a física. Mas a química, a biologia, em que você consegue trabalhar com experimentos, com material concreto, e que é fácil de ser construído, e que o aluno na sala de aula pode construir em parceria com outros, formando grupos, até para criar aquela questão daquela barreira de que aluno não se mistura com outro, não pode, tem que ser só aqueles grupos que têm só afinidade. É importante, no momento que realizar os grupos para fazer esses experimentos ou construir os recursos, é bom fazer aquele rodízio de grupos, justamente para que todo mundo se socialize na sala de aula e que no momento que precisar ter uma apresentação, esses alunos não tenham nenhum problema em apresentar, utilizar esses recursos de forma bem simples, bem natural. Então o professor ele precisa sim criar os recursos,
hoje ficou mais difícil dar aula? Eu diria que pelo lado sim, por outro não. Por quê? Porque eu tenho toda uma tecnologia em meu favor. Eu só preciso saber utilizar essa tecnologia em meu favor. Hoje a gente está vendo que os alunos conseguem, todos eles conseguem, têm um celular, conseguem utilizar. Nós achávamos, professores, que os alunos davam um show no celular, com o celular. E a gente vê que isso não é verdade. Tem aluno que não consegue entrar na sala virtual. Ele não sabe, professor, eu não consigo entrar, eu não consigo entrar na sala virtual, ele não consegue. Ele sabe olhar o Face, o Zap, fazer tudo isso no YouTube, ele sabe visitar para lá, ele sabe jogar, mas na hora que ele precisa realmente trabalhar nesse sentido da educação, mais, eu diria assim, com aplicativos voltados para a educação, parece que tem uma dificuldade muito grande. Então é necessário que a gente não fique intimidado com esses alunos achando que eles não têm, que eles sabem mais até informática do que a gente. Não. Todo mundo precisa se atualizar diante dessa tecnologia e esse formato novo, criado a partir da pandemia, com as aulas não presenciais, tá, e com as atividades remotas, ela proporcionou para a gente um momento de inovar, de se renovar e reconstruir essa educação que precisa melhorar cada dia mais. Em relação à avaliação, caros colegas professores, de certa forma é um desconforto, né, para nós tratarmos desse assunto, principalmente em relação aos alunos com deficiência dentro do ensino médio. É um grande desafio, na verdade. Por que eu falo no ensino médio? Porque em relação ao ensino fundamental, o professor ele vai avaliar utilizando os pareceres descritivos dos alunos, né? Mas quando a gente vai para a nossa realidade do estado do Pará, nós temos o quê? Nós temos notas, né? Temos números. Então, como vocês podem estar fazendo essas atividades avaliativas para os alunos com deficiência? Primeiramente, vamos relembrar a fala da professora Eve, que tratou sobre adaptação. É um ponto crucial em relação à avaliação. Por quê? Para você fazer uma avaliação de qualidade para o aluno com deficiência, você precisa adaptar. Primeiramente, você vai ter que avaliar o seu aluno com deficiência, sem fazer comparações com os demais alunos. Você vai ter que avaliar ele com as suas próprias limitações. Você vai ver o aluno como um indivíduo e vai ter que conhecê-lo, né, e saber quais as limitações e até onde esse aluno pode ir. Eu não vou poder avaliar esse aluno em comparação com meus demais alunos. Não tem como eu fazer isso. O primeiro ponto é esse, né? Adaptação juntamente com avaliação individualizada. Né? Você utilizar a adaptação como teu suporte para avaliar esse aluno. Né? Eu vou avaliar ele adaptando, fazendo as atividades, utilizando os recursos de forma mais concreta, né? Porque o aluno com deficiência intelectual ou cognitiva, ele tem a dificuldade em fazer associações com um conhecimento mais abstrato. Então, por isso que é importante você utilizar o concreto. Né? Então, o que você pode estar fazendo em sala de aula? É colocando esses pontos em destaque, né? Antes de você lá chegar e avaliar o teu aluno. Colocar um 5, vou colocar um 5 porque o meu aluno com deficiência, ele não conseguiu fazer nada. Mas se eu nem sequer tentei adaptar as atividades que eu passei no bimestre para o meu aluno com deficiência, como eu vou querer que ele chegue em um 10, assim como os outros alunos? Não. Ok? Então, pensem primeiro. Pensem no indivíduo, aluno, até onde ele pode chegar, o que eu, professor, posso fazer para auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem do conteúdo dentro da minha disciplina. Para daí eu ter um norte e assim fazer uma avaliação mais qualitativa, né,
pensando no individual do aluno e até onde ele pode chegar.